Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo. O vídeo de hoje nós iremos falar de uma questão que muitos de nós vivemos isso. O tema de hoje é Deus não esqueceu de você. Irmãos, há momentos da vida que a gente recebe uma promessa de Deus, Deus fala algo com a gente e ainda assim parece que aquilo que Deus falou não vai acontecer. Eu tenho certeza que a meditação de hoje vai ser algo que vai mexer muito com a sua fé, com a sua estrutura, e você vai viver algo muito poderoso e sobrenatural. O que Deus tem me inspirado a falar sobre esse tema de hoje é um tema que vai edificar muito a sua vida e a sua fé. Tem coisas, irmão, da minha vida e a sua que parece que está levando tanto tempo para acontecer, ou parece até que não vai acontecer. Eu quero ler com você o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Eu quero até trazer uma informação importante para quem não sabe. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelhos no Novo Testamento. 2 são escritos por João. Um é João, é o último evangelho, e o outro é esse de Marcos. O nome de Marcos é João Marcos, é uma informação só para título de conhecimento. Eu quero falar, irmãos, que Deus não esqueceu de você e Ele me trouxe aqui hoje para trazer uma resposta para o teu coração. Ele me trouxe aqui hoje para fazer você entender e perceber que Ele cuida de você e Ele vai fazer algo muito glorioso e poderoso na sua vida através da sua palavra. Nós queremos um Deus que se prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que Ele vai fazer algo, Ele vai fazer em nome de Cristo Jesus. Amém? Eu quero meditar com você, irmãos, alguns textos bíblicos, né? É muito importante que a gente cite a palavra de Deus, a gente viva a palavra de Deus, e ela tem algo muito poderoso para edificar minha vida e a sua, edificar minha fé e a sua, em nome de Jesus. Olha só, eu vou ler contigo o Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. É uma história que vai te prender do início ao fim, você vai ver respostas de Deus chegando para a sua vida através dessa meditação. Presta atenção, diz assim a palavra de Deus: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. É o título da versão, estou usando a versão NVI, e eu quero muito que você fique comigo até o final, porque Deus vai falar. Na verdade, Ele já está falando com você, só pelo título Ele já traz uma resposta para a sua vida. Olha só, Marcos 5, 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Eu quero só que você entenda que no capítulo 4 de Marcos, Jesus manda os discípulos dele ir para outra banda do mar. E acontece, meus irmãos, uma perturbação, uma guerra para poder chegar do outro lado, o mar fica revolto, vendaval, acontece um caos para que eles não alcançassem a outra margem. Quando eles chegam lá, irmãos, eles vão se deparar, que é o começo de Marcos 5, que vai falar sobre o endemoniado, né, que estava ali, o endemoniado o título vai dizer assim no versículo 1, né, e eles atravessaram o mar e foram para a região de Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, o homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Ali a gente conhece essa história. Então toda a batalha que eles viveram antes de atravessar o mar é porque tinha uma grande vitória, algo muito grande para ser realizado no final daquele destino. O texto que nós vamos ler, irmãos, ele está voltando, ele já foi lá, cumpriu o propósito e está voltando. Talvez aqui já tenha uma resposta de Deus para você. Algumas coisas, tem áreas da nossa vida que a gente encontra muita dificuldade. Algumas delas, irmão, pode ser Deus colocando alguma dificuldade, algum empecilho para que você não chegue lá. Outras é o inimigo. Se foi Deus que mandou você ir, entenda uma coisa: se Deus mandou você ir, entenda que se Ele mandou, irmãos, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Então o inimigo vai se levantar para tentar paralisar o projeto que Deus tem na sua vida, ou talvez através da sua vida. Aqui, irmãos, quando a gente começa a perceber isso, a gente vai ver que Jesus está fazendo o quê? O destino inverso, ele está voltando. Olha só, aí você vai entender melhor agora o texto. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Presta atenção que aqui fala de multidão. Escuta isso, porque isso vai ser muito importante para o desenvolvimento da mensagem. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Irmãos, para você entender o que está acontecendo aqui, para você perceber o que está acontecendo aqui, talvez Jairo seja eu e você. Não num todo, mas você vai entender o porquê que estou falando isso. Aqui na questão aqui, Jairo, ele era dirigente da sinagoga. Ele não era uma pessoa comum, ele não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa de influência, ele trabalhava na sinagoga, ele era responsável pela sinagoga, ele tinha autoridade, ele era uma autoridade ali entre os judeus. Então, irmãos, Jesus ele veio, irmãos, fazendo o quê? Ele veio trazendo uma mensagem com poder, com autoridade. Os discípulos de Jesus, o chefe da sinagoga, né, quando a gente vai ver no Novo Testamento, a gente vai ver em João,
que um dos chefes da sinagoga, ele vai dizer assim, vou até comentar sobre ele aqui com você, para que você possa entender o que Deus está falando comigo e você. João capítulo 3 vai falar que Jesus encontra com Nicodemos. Nicodemos, irmãos, ele era um dos chefes da sinagoga. Nicodemos era alguém, irmãos, que ele fala assim, olha só, preste bem atenção, só para você poder entender a situação de Jairo, eu quero comentar sobre isso com você. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas, olha só, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Quando ele fala aqui, mestre, sabemos que o que ensinas é da parte de Deus, ele está dizendo que a cúpula, os mestres da lei, eles sabiam muito bem, os fariseus sabiam muito bem quem era Jesus. Então, quando ele fala sobre isso, ele vai encontrar com Jesus de noite, ele quer encontrar com Jesus escondido. Por quê? Porque o emprego dele, a reputação dele estava em risco, porque Jesus ele vinha fazendo, irmãos, tudo aquilo que a lei dizia que não era para fazer. Pastor, Jesus não veio para destruir a lei? Não, ele veio cumprir a lei. E ele vem, irmãos, curando no sábado, ele vem começando a dar, né, o capítulo 23 de Mateus é lindo de você ler, onde ele vem desconstruindo, né, ali a religiosidade que estava impressa na vida de alguns fariseus e mestres da lei. Aqui, irmãos, ele está falando com Nicodemos, e a gente vai voltar, irmãos, para você poder entender o que nós estamos lendo lá em Marcos capítulo 5, e você vai ter total compreensão do que Deus quer falar comigo e você aqui agora. Olha só, que coisa linda que Jesus está falando comigo e você. Diz assim, e chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, Jairo. Então Jairo tinha uma importância muito grande ali, porque ele era dirigente da sinagoga. Então, mas para ele se achegar a Jesus, irmãos, ele ia colocar o seu trabalho em risco, ele poderia ser julgado, enfim, poderia trazer sérios problemas para ele. Mas pastor, então por que ele foi até Jesus? Ele vai dizer assim, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Olha só, ele implorou, a gente vai entender o porquê agora, versículo 23. Ele implorou insistentemente, minha filha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Irmãos, você já reparou que tem ofensas, tem coisas que se levantam contra a gente, né? Às vezes uma enfermidade com a gente, às vezes algum vizinho perturbado, alguém no trabalho, né? Enfim, qualquer lugar, às vezes a pessoa vem, irmãos, e até agride a gente fisicamente, xinga a gente, importuna a gente, e a gente suporta, a gente passa por aquilo de forma relativamente tranquila. Mas, irmãos, se mexeu com um de nossos filhos, aí a coisa muda. Irmãos, mexer com a gente é uma coisa, mexer com nossos filhos é outra. É isso que nós precisamos de entender. Jairo aqui está diante de uma situação, irmãos, muito difícil. Deus não esqueceu de você, escuta isso, guarde isso no teu coração. Jairo está numa situação muito difícil, irmãos. Era filha dele, ele falou, estou pouco me importando com o meu trabalho, estou pouco me importando com a minha reputação, eu quero que minha filha seja curada. E ele sabia que Jesus podia fazer, ele sabia que Jesus ele podia mudar o estágio daquela situação da filha dela. O que ninguém podia fazer, irmão, certamente, Jairo já tinha orado, já tinha feito propósito, Jairo já tinha feito tudo que podia, irmão, já pediu na sinagoga oração pela filha dele, mas nada tinha acontecido. Ele falou, cara, só tem alguém que pode mudar isso. Esse alguém é Cristo Jesus. Se você está aqui, irmãos, é por Cristo Jesus, e é Ele que está mandando eu falar com você, é Ele que está dizendo para você, eu não esqueci de você, e você vai compreender e vai sair daqui muito fortificado depois dessa meditação. Escuta, ele pediu no versículo 23 que Jesus fosse com ele para curar a filha dele. Versículo 24 diz assim, e Jesus foi com ele. Cara, preste atenção, ele saiu de casa, irmãos, onde Jesus estava tinha multidões, é isso que você tem que entender, e ele saiu de casa com um propósito, eu preciso conseguir chegar até Jesus, e eu preciso falar com ele, e eu preciso de acessar ele, eu preciso saber se ele vai me ouvir, se eu vou conseguir chegar perto dele, porque tinha muita gente, irmãos, multidões em volta dele, só que Jairo ele sai de casa com foco, ele sai determinado, ele encontrou a Cristo. E quando ele encontra, irmãos, a Cristo, ele fala com Cristo, ele consegue chegar até ele, ter acesso a ele, falar diretamente com ele e ser ouvido por ele. E quando ele é escutado por Jesus, quando Jesus fala e ele escuta, irmão, Jesus escuta, Jesus pega e fala o seguinte, eu vou com você. E foi Jesus com ele. Só que o texto, aí em 24, vai dizer assim, e uma grande multidão o seguia e comprimia. Ele conseguiu romper, irmãos, uma grande dificuldade, ele conseguiu ter um acesso que pouca gente conseguiu, porque multidões estavam ali querendo alguma coisa da parte de Jesus. E ele conseguiu romper a multidão, ele conseguiu chegar até Jesus, é o caso seu. Tem coisas que você olha e fala, pastor, parece que Jesus não esqueceu de mim. Irmãos, ele venceu todas as dificuldades, ele chegou até Jesus, Jesus falou que ia com ele, recebeu uma palavra, Jesus falou, eu vou, o que significa? Eu vou resolver o seu problema, eu vou mudar o estágio, eu vou mudar essa situação, e escute, fica comigo. Estava ali uma certa mulher que tinha 12 anos sofrendo de uma hemorragia, é a mulher do fluxo de sangue. Irmãos,
Não sei se acontece com você, mas às vezes você está achando que Deus esqueceu de você, porque no meio da caminhada você tem uma palavra, Deus falou com você, falou num culto, falou numa pregação, usou alguém de forma individual, olha, Deus mandou te dizer tal coisa. Irmãos, você sabe que o que Deus falou com você, você tem convicção disso. Só que entre o que Deus falou e o cumprimento do que Ele falou que vai fazer, irmãos, existe um processo. É sobre isso que a gente às vezes não entende. Aparece uma mulher, que você conhece bem a história, que ela está passando por um processo de 12 anos de fluxo de sangue. Ela tinha na mente dela, no coração dela, o seguinte: se eu tão somente tocar na veste dele, na orla dele, eu vou ser curada. Só que, irmãos, presta atenção no seguinte: quem estava com fluxo de sangue era tido como impuro entre os judeus, não podia tocar em ninguém. Em quem ela tocasse, iria ficar impuro. Em quem ela tocasse, iria ficar impuro e teria que ficar o mesmo período fora do acampamento. Ele era tido como impuro e ele teria que ficar fora do acampamento. Qual o período? Passou uma média de 7 dias. Então, ninguém queria tocar, ninguém queria chegar perto em quem tivesse com fluxo de sangue. Por quê? Porque teria que ficar fora do acampamento, não podia ter convívio social, não podia ir para o culto, não podia ir para a sinagoga, não podia ir para a escola, não podia trabalhar, não podia nada. Tinha que ficar fora. Imagina um homem, irmão, sendo tocado por uma mulher no fluxo, ou uma mulher que não está no fluxo, tem que ficar fora por um período que não é dela. Então, era algo muito sério que iria acontecer se ela tocasse alguém, mas ela precisava, ela já tinha gasto dinheiro, gastou tempo, gastou tudo, teve todo o recurso esgotado. Às vezes, irmãos, o problema de muita gente é isso, esgota todo o recurso em vários lugares para depois se achegar a Jesus. O caso aqui, irmãos, dessa mulher era esse, e essa mulher, irmãos, viveu esse caos, essa dificuldade toda. Eu imagino a cabeça quando eu falo que Deus não esqueceu de você, imagina a cabeça de Jairo, pensando, falando: meu Deus, eu consegui romper a multidão, eu consegui chegar até o mestre, ele falou que vai comigo para minha casa, ele está caminhando até minha casa e agora acontece um fato. Porque essa mulher, ela rompe a multidão, ela toca nas vestes, né, ou nas orlas, como você queira chamar, e quando ela toca na orla de Jesus, o que acontece? Ela alcança algo que ela estava tendo certeza dentro dela. Irmãos, tem coisa que está dentro de mim, de você, queimando dentro de mim, de você, Deus está falando com você agora, ele vai fazer, ele vai realizar, ele não esqueceu de você. Quando essa mulher toca na orla, toca na veste, o que acontece? Ela automaticamente é curada. E Jesus para, e ele faz uma pergunta. Imagina, irmãos, a discussão que ficou. Jesus fala assim: alguém me tocou. Os discípulos falam: mestre, está todo mundo aqui te empurrando, uma multidão, um empurra, e o senhor vai perguntar: quem te tocou? Que loucura, não faz sentido essa pergunta. É mais ou menos isso que os discípulos falam com Jesus. Só que Jesus sabia, irmãos, que não foi mais um empurrão, não foi mais alguém que tocou nele, não foi mais alguém que queria só tocar no mestre, não, ela queria tocar e tirar dele virtude. Se eu tocar nele, não precisa nem falar comigo, nem se dirigir a palavra a mim, mas se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tão somente tocar, eu recebo aquilo que eu preciso. Escute, ela pega, irmãos, e toca, e arranca a virtude, ela é curada instantaneamente. Jesus para tudo, o cortejo, para, imagina Jairo, meu Deus do céu, essa mulher já está 12 anos sofrendo, essa mulher está, irmãos, o que é mais um dia do que 12 anos, o que você, irmão, fica quieta, deixa isso para depois. Só que Jesus para o cortejo, imagina a apreensão, o coração acelerado de Jairo, irmãos. Por quê? Porque ele estava querendo só que Jesus chegasse na casa dele, ele sabia que a única solução para a filha dele, irmãos, era uma situação de milagre, ele estava em busca disso, e Jesus para, irmãos, para atender o pedido de uma mulher, na verdade um toque de uma mulher. E quando Jesus para, ele pergunta: quem me tocou? E ele sabia, irmãos, ele queria só evidenciar o que estava acontecendo. Durante aquele processo, irmãos, de demora para Jairo, ele estava fazendo algo, curando alguém. Durante o processo de caminhada, ele estava caminhando, só que para a mulher era algo glorioso, vitorioso. Para os discípulos também, falaram: meu Deus, Jesus está indo na casa de Jairo, mas no meio do caminho algo acontece, e eu consigo perceber o quanto ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. E só que para Jairo não, aquilo é uma perturbação. Cada segundo, irmãos, é um tormento, cada segundo é uma agonia, é o que você está passando. Você fala: pastor, acho que Deus esqueceu de mim. Ele está dizendo: não esqueci, porque cada minuto que passa para quem tem uma necessidade, irmãos, é muito tempo. Cada minuto que passa para quem precisa de uma resposta de Deus é muito tempo. Só que Deus está falando comigo e você por meio desse vídeo aqui agora, e Ele está dizendo para mim e para você: eu não me esqueci de você. E ele para ali, irmãos, e evidencia, deixa todo mundo tomar ciência que aquela mulher tinha sido curada só porque ela tocou nas vestes, ela tocou na orla. Irmãos, tinha muita gente doente ali tocando Jesus, tinha muita gente com problema tocando Jesus, mas só aquela mulher conseguiu arrancar virtude. Escuta, versículo 33, eu pulei a história da mulher, eu vou ler só o versículo 33 para que você possa entender que Deus não esqueceu de você. Então a mulher, sabendo que o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-lhe aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Verso 34, então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Eu não quero muito gastar tempo com a mulher, mas eu quero dizer para você que talvez o processo que você está esperando, sabe o que é a mulher do fluxo de sangue. Alguém que entrou no caminho, faz parte do processo. Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Irmãos, a gente vai ler agora, voltar para o texto onde fala sobre a mulher. Olha só que coisa interessante que a gente vai ler aqui, e é muito importante você
ficar atento a cada versículo, porque ele vai dar luz para aquilo que você está almejando e aguardando receber da parte de Deus. Se você não é inscrito no canal, irmão, se inscreva. Se você ainda não deixou um like, deixa o like. Eu fico muito grato a Deus por você, que não custa nada. Vai no joinha, clica nele enquanto está assistindo o vídeo e as coisas mudam para melhor. Para mim, eu te agradeço muito por você que deixa o seu joinha. E no final, se for válido para você, o Espírito Santo vai te direcionar para quem você vai compartilhar o link desse vídeo. Versículo 35. E quando Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Meu Deus. Eu não sei em que fase, irmãos, você está. Deus mandou dizer que Ele não esqueceu de você, mas eu não sei em que fase você está. Talvez a fase que você está é exatamente a fase de uma agonia monstro, e para piorar, alguém chega e fala, olha, a sua empresa faliu, a sua doença que você estava com medo do diagnóstico realmente é a pior possível, irmãos, o seu filho que você estava orando para sair das drogas, ele se afundou mais ainda. Irmãos, eu não sei qual é o momento, eu só quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele não esqueceu de você, Ele não trabalha por aquilo que você pensa, Ele não trabalha segundo a sua expectativa e nem muito menos diante da sua perspectiva. Ele ama você, cuida de você e Ele está dizendo para você agora que Ele não esqueceu de você. Ainda que o cenário seja pior, ainda que de repente você fala, pastor, eu vim esse vídeo aqui porque eu estava com medo de ser mandado embora, eu acabei de receber a notícia que eu fui dispensado. Eu não sei, irmãos, qual é o momento, eu estou especulando aqui só para dizer de alguma maneira que você pode estar enfrentando uma coisa que parece ser um caso perdido, só que Deus não te abandonou. Olha só, chegou uma notícia ruim. A notícia ruim qual era? Que a filha de Jairo tinha morrido, ela tinha perdido o fôlego de vida, ela tinha, irmãos, ali é o balde d'água que faltava, é a pá de cal, né? Enterra o sonho, acaba o projeto, Deus realmente esqueceu de você, porque aquilo que poderia ser não vai acontecer mais, aquilo que Ele poderia fazer, Ele não vai fazer mais, porque sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Só que Jesus tem uma palavra para você. Se você está nesse nível aqui, fala, pastor, infelizmente, olha, o decreto já foi dado, a situação já foi dada e não tem muito o que fazer. Presta atenção. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente na sinagoga, não tenha medo, não somente creia. Algumas traduções vai dizer, creia somente. E mostra o que ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo, não dê importância às circunstâncias, não dê importância para o cenário ao seu redor, não dê importância para o que estão dizendo, não dê importância para o documento, pastor, mas tem uma sentença, saiu uma sentença, o juiz assinou, está lá, sentenciado, irmãos, não se ocupe com isso, não gaste tempo com isso, creia somente. Se Deus falou que vai fazer, creia somente. É só isso que Deus está falando com você hoje. Ele está te impulsionando, te fortalecendo, te fortificando e dizendo, crer somente. É isso que Ele está dizendo para você, em nome de Jesus. Versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Irmãos, tem momentos da nossa vida, e presta atenção, que vai ter multidão. A multidão talvez vai zombar de você, a multidão vai olhar para você e vai dizer que não vai dar certo, a multidão vai trazer notícia para você e vai dizer, não incomode mais o mestre. Só que tem momentos, irmãos, que Deus vai falar, opa, a hora de fazer o milagre, Ele vai, é por isso que às vezes tem fase da nossa vida, irmãos, que tem muita gente perto, e tem fase da nossa vida que a gente fica sozinho ou com poucas pessoas, porque o milagre, ele só acontece com aqueles que acreditam naquilo que você pode viver. Tem milagres, irmãos, que só vão acontecer com pessoas que acreditam no seu sucesso. Tem uma história relatado também nos evangelhos, que Jesus, irmãos, ele está numa casa, está em casa pregando, né, e a multidão cercava a casa e não tinha como acessar. E alguém, irmãos, um grupo de 4 pessoas, trouxe um rapaz paralítico, né, trazido de uma maca. Irmãos, caminharam longa distância, calor, terreno dificultoso, irmãos, cansativo, trazer aquele homem, né, uma pessoa deitada ali, como se fosse um peso morto, fica mais pesado ainda, e 4 homens carregando aquele homem, irmãos. Eles não desistiram, chegaram na casa, casa fechada de gente, eles não desistiram daquele rapaz. Por quê? Porque eles queriam ver o sucesso daquele rapaz. Chegaram lá, destelharam a casa e desceram o rapaz com corda, falou, cara, a gente vai colocar você diante do mestre. E quando colocou diante do mestre, Jesus curou aquele homem, aquele que chegou de maca, saiu andando. Ele fala assim, fala sobre a fé daqueles homens. Irmãos, eu quero falar com você que há momentos do milagre, Deus vai tirar pessoas de perto de você, porque Ele precisa só daqueles que acreditam no seu milagre. Escuta, e quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço e gente chorando e lamentando-se em alta voz. Irmãos, aprenda uma coisa, nesse período aqui, eu não sei se hoje ainda existe, mas eu não sei, eu não lembro o nome, mas tinha pessoas que eram pagas para poder chorar, eles ganhavam dinheiro para poder chorar e se lamentar com a dor do outro. Então as pessoas estavam ali, familiares, amigos, né, chorando e lamentando, e ainda tinham pessoas que eram pagos para aquilo, para poder trazer o lamento, para trazer realmente o luto para aquele ambiente. Jesus chega no ambiente, irmãos, de luto, Jesus chega no ambiente, irmãos, que humanamente falando, não tinha mais o que fazer, mas é o mestre, foi Ele que falou, Ele que está prometendo, Ele que está dizendo, não esqueci de você, por pior que seja o cenário, eu ainda estou cuidando de cada momento, de cada área da sua vida. Versículo 39, e entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Irmãos, talvez o que está acontecendo na sua vida é só um adormecimento.
Deus está dizendo para você, olha, está todo mundo dizendo que morreu, está todo mundo lamentando, quem olha e fala, meu Deus, não tem mais o que fazer, esquece, acabou, é isso aí, é game over, acabou, infelizmente é isso. Só que Deus está dizendo, olha, a criança não está morta, a promessa não morreu, aquilo que eu falei que vai acontecer ainda está de pé, eu estou garantido para você, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo 40 vai dizer uma coisa muito importante, mas todos começaram a rir de Jesus, olha isso. Tem momentos, irmãos, que vão duvidar de você mesmo. Tem momentos que vão rir, vão zombar de você, falar, cara, você não vai continuar crendo? A mulher de Jó falou, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Já era, acabou. Olha como é que você está, perdeu tudo, acabou, Jó. Não tem riqueza, não tem filho, não tem fazenda, não tem gado, não tem nada, Jó. Você perdeu tudo. Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Pelo amor de Deus, irmãos, tem momentos da nossa vida que vão fazer isso. Imagina a cabeça de Jairo, falando, meu Deus, se aquela mulher não tivesse atrapalhado, se aquela mulher não tivesse tocado no manto, se não tivesse aquela discussão ali de Jesus com os discípulos, quem tocou, não tocou, tocou, não tocou, talvez ele chegasse aqui a tempo, mas agora, infelizmente, não tem mais o que fazer. Só que Jesus liberou uma palavra para você e para Jairo. Ele falou, olha, só crer, só isso. Eu só preciso que você continue crendo. A única coisa que pode atrapalhar o meu cumprimento na tua vida não é o cenário, não é o laudo, não é a assinatura, não é a canetada, não é o desemprego, não é a saúde, não. A única coisa que pode impedir o meu agir na tua vida, Jairo, é se você perder a fé. Então Jesus está falando comigo, você que agora não perca a sua fé. Eu vou ler de novo o verso 40, que eu li só um pedaço. Mas todos começaram a rir de Jesus, ele porém ordenou para eles, para que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou aonde a criança estava. Irmãos, aí o que acontece? Aí é coisa bonita de figura. Tem coisa, irmãos, que Deus vai precisar tirar você do meio e vai colocar só pessoas que vão crer. Tem oração, irmãos, que não acontece, sabe por quê? Porque às vezes tem gente que chega, já reparou, quando você vai num ambiente onde tem oração profunda, oração que Deus faz um mover poderoso, aí Deus começa a fazer um movimento divino naquele ambiente. Mas quando começa a chegar muito curioso, irmãos, às vezes Deus retém, ele não entrega. Por quê? Porque ele está ali só por curiosidade, ele está ali só para saber o que vai acontecer. Aí o que acontece? O céu se fecha para que ele não veja aquela experiência. Mas quando tem a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, o céu se abre e a promessa chega. Olha só, versículo 41. Tomou pela mão, acho que eu não li. Vou ler de novo o versículo 40 para você ter entendimento. Mas todos começaram a rir. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. E tomou consigo o pai e a mãe da criança e os seus discípulos que estavam com ele. E entrou onde estava a criança. E tomou pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina levantou. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou os atônitos. Irmãos, tem gente que vai ficar apavorado quando olhar para você e falar, meu Deus, eu tinha certeza que esse casamento tinha acabado, eu tinha certeza que essa doença ia te matar, eu tinha certeza que essa escassez ia destruir você não ia conseguir, você ia ter que abandonar tudo. Irmãos, Deus está falando com pessoas aqui, em nome de Jesus, que tem momentos da minha vida e da sua, que se não fosse Deus, irmãos, a gente realmente iria sucumbir. Porém, Ele me trouxe aqui para dizer para você hoje, eu não esqueci de você. É muito poderoso isso, ele está falando com pessoas, está fortificando a vida de pessoas, e eu tenho certeza, irmãos, que a sua fé está sendo muito fortalecida e edificada, porque ele está dizendo, eu não me esqueci de você. Amém? Que essa palavra toque no teu coração, que ela mude o seu dia, que ela mude a sua semana, que ela mude o seu mês, que ela mude o seu ano, e que aquilo que estava retido seja liberado, aquilo que parecia que não ia acontecer, que aconteça, e que Deus possa fazer algo muito tremendo e poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, eu quero só fazer uma breve oração, e eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo com alguém. Se você ainda não deixou o like, faça isso agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque Deus tem algo glorioso e poderoso para fazer na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Se você querer, feche os olhos, se você puder, e vamos orar comigo. Pai, eu quero declarar sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, Senhor, que a tua promessa na vida dele ou dela, por pior que o cenário pareça, o Senhor trouxe uma palavra de fé para ele e para ela, meu Pai, e a promessa vai se cumprir. Aquilo que o Senhor falou, Pai, vai se realizar. Aquilo que o Senhor falou, Pai, por pior que seja o cenário, vai se realizar para a honra e glória do teu nome. Fortaleça ele, fortaleça ela, enche ele e ela do teu vigor. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você querer, concorda e recebe, diga amém, em nome de Jesus. Deixa um comentário se foi edificante para você, eu vou ficar muito grato por isso, que Deus possa te abençoar e multiplicar as promessas dele sobre a sua vida, em nome de Jesus.